Meus amigos patrocinadores, eu estou aqui hoje para mais uma vez conversar com vocês e neste mês de junho eu espero que a vida de cada um de vocês melhore bastante, porque nós vamos agora tratar da palavra de Deus e aquilo que nós vamos ver tem um significado espiritual muito grande. Eu quero falar aqui de casos, vou falar de um caso só, mas eu tenho um estudo sobre isso, em que Jesus viu não somente a pessoa que foi abençoada, mas viu aqueles que precisavam presenciar aquela operação de Deus e viu também pessoas como eu e você que ouviríamos falar da história e seríamos iluminados. Eu louvo a Deus pela sua vida. Se eu estou pregando em várias partes do mundo, é porque você e outras pessoas me ajudam. Claro que o diabo trabalha e muitas vezes convence até muitos patrocinadores a parar. Chega, você já fez o bastante. Eu já senti algumas vezes também, no passado, que eu deveria dar um aguento, que eu já tinha trabalhado bastante, outros deveriam trabalhar. Mas eu acordei, não, quem sabe se eu devo trabalhar mais é Deus. Enquanto Ele me dá a mensagem, enquanto Ele abre-me as portas, eu poderia entrar por elas e falar do amor dEle, e aí eu mudei de pensamento. E essas revelações de Deus vêm para poder nos convencer da veracidade da palavra dEle. Hoje eu quero falar com você a respeito daquela mulher que estava na sinagoga em Cafarnaum. Dela eu já preguei bastante vezes, mas eu quero falar sobre a visão dele ver. E porque ele a viu, ele então pôde abençoá-la. E aí ela foi curada. Somente 18 anos que ela estava oprimida por um espírito maligno que a encurvava todos os dias e ela estava numa situação deplorável. Mas quando Jesus nos chama, não importa se a situação seja só um pouquinho errada, um pouquinho sofredora, ou se seja um caso assim até irreversível. Porque quando Ele vem em nossa vida, é isso que eu quero que você saiba, Ele vem para nos mudar completamente. Ele não precisa absolutamente que nós sejamos as melhores pessoas com os melhores pensamentos. Ele só precisa que a gente creia na palavra dEle, porque Ele vai operar. Dependendo da operação do diabo em nós, a gente então faz coisas erradas, erradíssimas, coisas que nem nós mesmos depois acreditaremos que fizemos. Mas Jesus sabe de tudo isso e o olhar dele é misericordioso, é um olhar bondoso, é um olhar para nos levantar do chão, nos dar a vitória e eu tenho certeza que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então vamos para Lucas capítulo 13, do versículo 10 em diante, onde nós temos essa história importantíssima dessa senhora que tinha esse problema, mas Jesus a curou. Não temos pressa, vamos ler versículo por versículos e vamos comentar. No versículo de número 10 diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Ele escolheu aquela sinagoga, eu não creio que foi por acaso não. Eu creio que ele escolheu porque ele queria curar essa mulher e queria, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, que a lição passasse para nós e que nós a aprendêssemos para também sermos usados por ele em outras condições ou deixar que ele opere em nós. Então estava num sábado, diz aqui, quer dizer, não era um sábado, no sábado, numa das sinagogas. Então não era um sábado especificado, olha, o dia disso, o dia daquilo, não, era no sábado, o dia que eles se reuniam. Onde você estiver reunido com outra pessoa, em nome de Jesus, os dois já formam o quórum mínimo. Ele disse 2 ou 3, ele estaria no meio dessas pessoas. O importante é que a gente esteja de coração aberto para poder aprender a lição. Muitas vezes nós oramos horas a fio, pessoas que gostam de orar, e falamos de tudo, mas tudo de boca para fora. A gente não tem uma base bíblica para orar. O importante é ter aquela base bíblica, é entender o que Deus tem para nós. Naquele momento, as coisas mudam e mudam por completo. E diz assim, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Eu tenho certeza absoluta que ele não viu aquela mulher a primeira vez, não.
Aliás, diz o rei Davi que Deus o conheceu quando ele era uma massa informe, em formação no ventre da mãe dele. A mesma coisa ocorreu comigo, ocorreu com você. E ele tem nos acompanhado. Eu, quando tive 6 anos, tive a felicidade de ser convidado. Os meus pais foram convidados a uma igreja que inaugurou do lado da nossa casa. Eles não quiseram ir, mandaram os filhos. Eu era o menor de 6 anos, um tinha 9, outro tinha 13 anos. E o que pregou-se ali falou o meu coração e eu tomei a decisão. Outras pessoas tiveram a oportunidade igual, mas simplesmente não deram atenção. Apesar de ser um menino, aquilo ali parecia que eu era um homem adulto. Eu fiquei olhando para o pregador e aquelas palavras batiam no meu coração, mas furavam o meu coração mesmo, penetravam. E eu dizia, Jesus me salva, porque eu não quero ir para o inferno, com 6 aninhos de idade. E desse dia em diante eu nunca mais abandonei Jesus. Não quero dizer a você que na minha infância eu não jogasse bola, que não tem nada de errado nisso, que às vezes não me envolvi em briga com outros meninos, que tem coisa de errado, mas eram coisas assim do dia a dia. Mas, no entanto, eu buscava Deus, eu queria Deus na minha vida. E eu confessava ao Senhor como se Ele estivesse do meu lado fisicamente e fosse uma pessoa da minha família. Ele é o meu pai. Eu falava com Ele, pedia a bênção e Ele nunca deixou de me abençoar. Agora, para essa mulher estar naquele dia na sinagoga, talvez outras vezes que por lá passou, ela estava tudo para ir, mas o diabo inventou uma coisa e ela não foi, como conosco ocorre. Aí os fatalistas dizem, mas não era para estar lá. Não tem nada disso. Deus faz o plano, vai tocando o coração da gente, mas nós na hora recuamos e muitas vezes recuamos para a perdição. Infelizmente acontece isso. Então a lição que eu vejo aqui de início é que nós não devemos de maneira nenhuma recuar. Deus tocou em nosso coração, falou conosco, nós devemos estar presentes. Não, eu vou estar presente, eu vou assistir essa reunião, eu vou receber a bênção do Senhor Deus e Deus vai cumprir a palavra dele em mim. Aí é muito melhor. Mas ela estava lá aquele dia, ela esteve presente, não sei se algum sabe, ela falhou, não sabemos, né? É só uma questão de a gente ficar pensando se aconteceu ou não. Mas ela estava ali e ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus viu essa mulher com esse espírito de enfermidade. Ele vê a pessoa que tem um espírito de mentira, um espírito de prostituição, um espírito de bebedeira, um espírito de desonestidade, de pecados. E lógico que ele fica triste, mas ele vendo, ele não nos exclui, não. Ele, ao contrário, ele tenta nos convencer, ele toca no nosso coração e quem tiver juízo na cabeça, o primeiro toque deve dizer, Jesus, eu quero a tua bênção. Olha, nós vamos agora ver um testemunho, eu vou voltar em seguida, porque eu tenho muita lição boa aqui para estudar com você e o Espírito Santo vai nos ajudar. Ô maestro, por favor, o primeiro testemunho de hoje. Eu trabalho de cozinheira, mas eu estava com um problema de coluna, que eu saía do serviço e não podia vir embora, porque travava, eu não conseguia caminhar, eu era torta, esse lado pendeu para cá, porque a coluna ficou desviada assim, né? O laudo médico mostra diversos problemas na coluna da nossa irmã. Desvio do eixo lombar à esquerda, artrose, espondilose e hiperlordose. Desvios responsáveis pelas dores e má postura dela. Ela chegava em casa do serviço e já ia direto deitar. A coluna caía para baixo, por causa da coluna que eu me afastei. Que não aguentava de dor nas costas. Até no respirar parecia que afetava a minha coluna. O nervo ciático estourou, tanto forçar, né? Não podia usar tênis, só chinelo mesmo que eu tinha que usar, porque era só colocar o pé, porque eu não me abaixava. Eu não conseguia erguer o braço para pentear o cabelo. O médico falou para mim que eu tinha que fazer cirurgia. Continuasse assim, eu ia quebrar a coluna pro lado, né? Porque eu já estava torta. Daí eles vão marcar pro dia 5 de novembro a cirurgia da coluna. Tava ruim, ela não conseguia se abaixar, não conseguia limpar a casa, para trabalhar tava tendo dificuldade. Fora todos estes problemas, ela também tem um calombo na coluna,
devido a uma hérnia de disco. Fisioterapia, acupuntura e remédios são prescritos, mas nada resolve as dores. Até que ela fica sabendo que o missionário faria um culto em Almirante Tamandaré no dia 27 de outubro de 2017. O missionário chegou, começou a orar e falar, né, que quem tivesse problema, que era para levantar a mão. E é na segunda oração que o missionário cita justamente o problema dela e une a fé com o pastor Fernando. O mal cai por terra. E essa pessoa que está com uma dor aqui nas costas, em cima, que pode ser uma vértebra fora de lugar, pode ser um disco empenado, pode ser um nervo infeccionado, um músculo. Oh meu Deus, esse mal vai sair agora e tem que sair. E eu te peço, Pai querido, use o pastor Fernando. Me deu aquele calorão assim, sabe, e o pastor orando. Daí levantei a mão e o pastor me chamou, quadril que esquerdo que não firma, daí tá bom agora. O missionário falou isso, desse lado aqui, o que a senhora tem aí? Qual que é o problema? Desde quando tá assim? Hérnia de disco. Hérnia de disco. E a senhora não conseguia fazer o quê? Eu não e caía muito, né? Aham. E não firmava esse lado aqui. Não por causa da hérnia. E agora? Agora Tá boa? o calombo sumiu na hora que o pastor tava orando. Eu vim com dor, né? Mas Aham. Saiu a dor agora, firmou aí, Jesus te curou. Amém, gente? A coluna também endireita. O alinhamento dos ombros é evidente. Ela foi com dor, voltou curada. no dia seguinte eu fui no médico lá, né? Porque eu tava se sentindo muito boa. E o médico constatou que não havia mais nada nas costas dela, não precisou mais fazer a cirurgia que ela estava precisando. Hoje eu tô bem, né? Eu saio pra tudo quanto é lado e faço tudo que eu não fazia, né? Eu tinha que fazer assim. E agora eu posso erguer o braço, tudo, né? E posso ficar de pé, se abaixar. Os remédios eu não tô tomando mais também. Minha avó tá bem, tá ótima, graças a Deus. Tô feliz, Deus me curou. Voltei a trabalhar de volta, com 68 anos. Já ia na igreja, agora eu vou mais, né? Hoje, agora ela está curada, graças a Deus. E não esqueço da benção que eu recebi. Depois daquela hora, eu recebi a benção, não tive nada mais. Desentortei e não paro mais agora. Olha, já estamos de volta agora. Agora é para a gente entender o que Deus está falando conosco e a gente receber a bênção. Então, nós estamos vendo que Jesus estava na sinagoga fazendo o quê? Ministrando a palavra de Deus. Você sabe que no meio dessa humanidade, 7 bilhões e meio ou mais de pessoas que estão vivas no mundo, o Senhor Deus olha dos céus e vê todo mundo. Ele tem uma capacidade tamanha. E ele, ao mesmo tempo que ele vê uma pessoa no Brasil, vê outra no Japão, vê outra no centro da África, no centro da Ásia, em qualquer lugar do mundo, e ele, ao mesmo tempo, sabe tudo a respeito de todas as pessoas. Ele é poderosíssimo. Nós nem entendemos como Deus pode ser desse jeito, mas ele é. A grande verdade é esta. Então, diz ali, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos que Satanás a oprimia, que curvava a coluna dele, que punha a bota suja dele na nuca da mulher e apertava, e quanta dor essa mulher sofreu. Que problema sério ela tinha naquela coluna dela, e cada dia é pior. E diz aqui a palavra de Deus, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aí vem o versículo bonito que diz assim, e vendo a Jesus. Essa visão de Jesus agora é a visão da solução. Ele já viu você na igreja muitas vezes, já viu você orando, ele já cansou de ouvir as suas orações vazias de fé. Quando uma oração é vazia de fé, ele não pode atender. Se ele atender, vai ser fracasso. Então, às vezes a pessoa chora, mas Deus, o Senhor não gosta de mim, eu estou morrendo. Ezequias deve ter orado muitas vezes assim, até que chamou o profeta Isaías e o profeta disse, rei, o Senhor manda dizer para o senhor colocar a sua casa em ordem, pôr tudo direitinho, que você vai morrer dessa enfermidade. Não foi um decreto de Deus, não. É porque ele vê que a fé de Ezequias era pequena e o problema era grande. Como é que uma fé pequena vai resolver um grande problema? Aí teve com Ezequias, abrir o coração, chorar, espernear diante de Deus, confessar quem ele era. E quando o Senhor viu as lágrimas dele, ouviu a voz dele, porque tinha fé,
Este é um detalhe. Enquanto não tem fé, nós estamos perdendo tempo. É a mesma coisa que o comerciante, a loja enche de clientes, mas todos eles não têm nada para pagar a compra. Só olham, gostam, essa roupa aqui, essa blusa, essa camisa, essa calça, que paletó bonito, esse sapato, quanto custa? A pessoa fala, eu vim outro dia, mas por quê? O bolso está vazio, não tem dinheiro para comprar. Então não adianta nada. Sem dinheiro não precisa nem ver nada que você não vai comprar mesmo. Perdeu o tempo comerciante e você perdeu o seu tempo. Talvez o dia que tiver dinheiro você volta lá e compra, talvez, né? Aí a mulher estava lá e Jesus a viu, vendo-a. Olha que coisa bonita assim. Chamou a si, segunda atitude, quando ele vê interesse nosso e que nós estamos em condições para ser abençoados, ele nos chama a Ele. E chamados por Deus nós devemos ir, porque o que Ele tem para nós é muito importante e o melhor, quando Ele tem algo para nós fazermos, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dar o poder. Quem é chamado por Deus não deve se acovardar de jeito algum, ao contrário. Quando Deus chama uma pessoa, o rei Davi falou isso lá no Salmo 18, versículo 32, que o Senhor o vestiu de força, em outras palavras, o Senhor Deus o armou. Deus colocou as armas em Davi certas, não eram um arco, não era uma flecha, não era um porrete bem pesado, uma coisa assim como hoje, né? Não seria um míssil que ele colocaria em nossas mãos, mas sim um entendimento do que nós devemos fazer. O Davi disse, o Senhor me armou para a batalha, para a peleja. Meu irmãozinho, a pessoa chamada por Deus, ela foi vista pelo Senhor e Deus a chama. Ela pode ser o maior problema, o casamento acabou, o comércio foi à falência, a saúde, o doutor já disse, não tem jeito, pode esquecer que dessa você não escapa. Acabou, despede da família, fica quietinho, vê o que de conselho você tem que dar para ele, dá. Mas se Jesus vê você e Ele verá, se você ouvir a palavra e a fé vier ao seu coração, Ele vai lhe armar de tanto poder, de tanta capacidade para você vencer a sua peleja. Ele, quando viu essa mulher, ele chamou-a a si, porque na mensagem ele viu a mulher com a necessidade, falou algumas coisas que ela foi recebendo e aquilo ali foi o bastante. Mas missionário, uma palavrinha só, não é uma palavrinha, é a palavra de Deus. Quando ela nos veste, ela nos arma, ela nos dá o poder, a capacidade, a palavra certa, a mensagem vem, nos eletriza e nós sabemos porque sabemos, mas não sabemos explicar como é que nós sabemos. Mas nós sabemos que nós vamos ter aquela bênção. E Jesus chamou a mulher a ele. Que coisa linda, senhora, faça-me o favor, venha até onde eu estou. E a mulher talvez nem acreditasse muito não, porque ela curvada ali, e alguma mulher talvez, porque as mulheres ficavam reclusas numa parte do templo. Não era essa coisa de chegar e ficar todo mundo misturado, não. Na frente ficavam os importantes, depois ficava a ala dos jovens, dos homens, e lá a ala das mulheres lá. E ele então dirigiu-se, talvez alguma senhora, esposa de alguma autoridade, uma pessoa abonada, né, cheia de... Quem eu? Ele disse, a senhora. E ela, quando olhou para ele assim, disse, a senhora mesmo, vem a mim, eu tenho algo para fazer com a senhora, eu vou lhe dizer uma coisa. E a mulher, então, o pessoal foi abrindo o caminho e ela veio até Jesus. E disse-lhe, quando ele vê, ele tem uma mensagem que você vai resolver o seu problema. Você sente fome de Deus, sede de Deus, ele está vendo você. Meu irmãozinho, pode continuar. Você sente que esse mal seu não pode continuar mais, que você tem o direito de se livrar dele, é verdade pura. Você pode ficar firmado na palavra, porque você vai sair vitorioso. Ele vendo-a, chamou a si. Quando ele me chama para orar, muitas vezes pelas madrugadas, eu estou cansado. Às vezes eu tenho que passar água no olho, escovar o dente, pentear o cabelo, como se fosse sair. Eu abro o coração, quantas vezes ele me visitou
visitou e quantas batalhas ali eu ganhei com ele, às vezes num hotel. Minha esposa está dormindo lá na cama, eu vou no banheiro e dobra a tampa do banheiro, forro ali para não machucar o joelho, para não ter que levantar logo com alguma coisa, pego um travesseiro sobressalente, põe no chão e abro o meu coração e orando baixinho para não acordá-la, não acordar outro hóspede nenhum. E ali Deus me visita, ali eu tomo aquela posição e eu saio feliz. E aí já tomei a posição. Vai acontecer e acontece. Iria acontecer. Ele vendo-a, ele então chamou a si e disse-lhe, o que ele disse? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Meu irmãozinho, quando Deus vê, ele fala ao seu coração, o reino maligno perdeu a batalha. Agora a vitória é sua. A batalha é sua e você vai ganhá-la. Vamos ver mais um testemunho abençoado. Eu já volto em seguida, em nome de Jesus. Em 2007, Ivo é diagnosticado com um tumor cancerígeno no cérebro, que é retirado através de cirurgia. Após o procedimento, ele fica com várias sequelas graves e sem expectativa de voltar a caminhar. O médico me operou, olha aqui o corte, ó, aqui, vem aqui, ó o cano que vem aqui, que desce até o fígado, olha o meio aqui. Fiquei 4 meses no hospital, eu não sabia andar. O médico disse que ele não ia mais andar, não ia mais falar, não ia conhecer ninguém. Eu fiz mais de 10 radioterapias, me queimou a cabeça. Estava me matando cada vez mais, eu não podia continuar mais. Daí